Olá, pessoal. O bate-papo dessa semana é bem diferente de todos os outros, que nós falamos de política e da vida alheia. Hoje nós vamos falar de uma vida alheia, mas a do Saci, não é? Nós estamos aqui com o José Oswaldo Guimarães, que é engenheiro, que é presidente da Associação Nacional dos Criadores de Saci. Zé Oswaldo, muito obrigado por você ter aceito o convite aí e vindo aí para bater um papo e contar essa história do Saci para nós. Eu que agradeço bastante o espaço que vocês estão dando e a todos vocês e quem nos ouve, né? E a Associação Nacional dos Criadores de Saci, a função dela, obviamente, é reunir um programa desse, quando você nos dá esse espaço e vocês todos acabam abrindo esse espaço para essa conversa, vocês se tornam também, né, junto com a gente, os criadores de Saci. Então, já começam dizendo que vocês já estão aqui, agradecendo, né, e vocês estão agora já nessa fase dos criadores de Saci. Ótimo. Começa aí, Júnior. Oswaldo, eu gostaria que você fizesse para nós uma pequena explanação, como surgiu a associação, de onde surgiu a ideia, qual foram as primeiras espécies que você conseguiu adquirir de Saci, e quantos você tem hoje, nos dê um panorama aí da associação e da sua criação em particular. Legal, tá bom. Eu vou tentar, daí vocês vão interrompendo, a gente vai conversando também, sem nenhuma... batendo um papo, tá? Nos anos 80, bom, eu sou de Botucatu, a Associação Nacional dos Criadores de Saci é de Botucatu, e a gente tinha, né? Botucatu é uma cidade que tem, assim como aí como a Avaré e tudo, vem aquela cuesta, né? Aquela coisa muito bonita, aquela formação. E nessas regiões você tem muita história, né? Você escuta e recolhe, né, muitas histórias. Então, Botucatu sempre teve os contadores de história. E esse trecho aí todo, né, sempre me chamou atenção. Então, Botucatu tinha, por exemplo, histórias de disco voador que aparecia lá na cuesta. E além das histórias de boitatá, as histórias de Saci e tudo mais. Isso sempre chamou atenção. Eu estive em Botucatu, né, com uns amigos na região das Três Pedras, que fica ali bem no alto da cuesta, né? E a gente foi procurar disco voador. Estava com os amigos e a ideia era realmente saber sobre o disco voador. E daí a gente começou a conversar com algumas pessoas dali, fazendo uma pesquisa, né, uma entrevista, perguntando e tudo mais. E todo mundo dizia que não tinha nada lá. Eu falei, olha, aqui não tem disco voador, nunca apareceu aqui nas Três Pedras, nunca teve nada. Eu falei, mas nunca teve nada estranho? Ele falou, nada. É que vem aqui o pessoal fumar maconha e tal, mas não tem nada disso não. A gente estava indo embora, assim, daí o menininho chegou para o pai, né, falou, mas pai, como é que não tem nada estranho se ainda ontem a égua ficou no pasto correndo e a noite inteirinha ela correu e não tinha ninguém em cima dela. Como é que isso não é estranho? Daí o pai dessa criança falou assim, mas isso não é nada de disco voador, nada, isso aí é Saci. É o Saci que vem, que sobe no cavalo e fica andando e tudo mais. Bom, a gente ficou surpreso, né? Como assim Saci? Né? Existe o Saci aqui em Botucatu? Ele falou, existe, e existia mais, até deu uma diminuída. Bom, a gente começou a mudar a pesquisa, né? Começamos a querer saber sobre Saci. Eu falava assim, mas Saci? Eu falei, Saci mesmo, de uma perna só, o Saci que pega as ferramentas do sítio, esconde, o Saci que talha o leite, o Saci que faz tranças na crina do cavalo, o Saci que vai fazer todas as daninhezas, o Saci que corre para lá. A gente começou a perguntar e ele contando. Bom, a gente começou cada vez mais a querer saber sobre o Saci. Nesse inteirinho, o primeiro livro que eu li é o livro do Monteiro Lobato, está todo velhinho aqui, vou mostrar um pouco a capa para vocês, não sei se dá para ver, é o Saci, né? Então esse foi o primeiro livro que eu comecei a ler, então todas as histórias do Saci, então a gente começa a ver Monteiro Lobato falando sobre o Saci, o cara falando do Saci real, e a gente foi pesquisando cada vez mais sobre isso. Numa oportunidade que eu estive em Itajubá, e eu sempre fui perguntando o Saci, né, sul de Minas e tudo mais, e me falaram que tinha uma pessoa lá que tinha uma criação de Saci. Então eu fui procurar essa pessoa, me apresentaram,
e eu fui conhecer o Saci, a criação dele. Daí a gente conversou, pedi para ele, assim, olha, Botucatu tinha muito Saci e diminuiu. Será que você não me arruma uns casais para levar, né? E ele falou assim, tá bom. Ele me colocou algumas regras de criação de Saci e nós trouxemos os Sacis para Botucatu. Então nós viajamos à noite, né, para não ser pego pela polícia, né? Primeiro que era para o conforto dos Sacis, né? E a outra para não ser pego pela polícia. Como é que a gente ia explicar, né, uma carga trazendo Sacis? Né? A gente trouxe os Sacis. A risada está difícil aí. Mas é sério, eu juro que é verdade. Trouxemos os Sacis, trouxemos para Botucatu, levamos na cresta, colocamos eles para soltos na cresta, a gente foi abrindo os lugares que nós trouxemos, eles foram interagindo com a parte, fomos levando para lá alimento, fomos cuidando deles, e eles foram saindo desses lugares que nós trouxemos, introduzimos nessa região, né, uma mata bem grande que tem na cresta, a gente não define bem esse lugar para que não tenha uma visitação intensa nesse local. E, a partir daí, a gente começou a ter relatos em volta de pessoas que estavam falando o seguinte, olha, voltou o Saci aqui, ó, começou a acontecer isso, começou a sumir pano, começou a talhar o leite, começou a aumentar. E daí, a gente percebeu que a gente era criador de Saci, né? Pô, nós estamos indo lá cuidar do Saci, nós somos criadores de Saci. Depois disso eu mudei para Campinas, né? Hoje estou em Campinas, morando em Campinas, embora mantenha Antônio Laço com o Botucatu, minha família está lá. E eu fui num show aqui de um violeiro, Paulo Freire, e a gente contou, eles me chamaram para contar a história da criação do Saci. A partir daí, eu fui entrevistado por um jornal daqui de Campinas. Desse jornal daqui de Campinas, eu fui entrevistado pelo Estadão, depois Folha, e isso começou a divulgar. E a gente começou a investir cada vez mais na criação do Saci e, principalmente, né, na amplitude da criação do Saci, não só do Saci lá na mata, na ideia de preservar a mata, o local para que ele desenvolva, né, mas para que isso fosse, a criação do Saci fosse não só o Saci que está lá, mas o Saci no imaginário, né? Recuperar as histórias do Saci, fazer um trabalho aí de recuperação das imagens, entender por que o Saci está diminuindo, conhecer um pouco mais da cultura do Saci. Com isso, a gente foi sendo chamados para alguns trabalhos. A gente fez uma viagem no Brasil inteiro com o SESC, tá? A gente fez uma divulgação dessa criação do Saci e do Saci, viajou o Brasil inteiro aí junto com o Paulo ou separado. A gente fez trabalho junto com o Museu do Folclore, tá? Junto com a Biblioteca Mário de Andrade. Existe uma série de eventos, né? Inclusive eventos internacionais, onde foram em Corumbá, por exemplo, reuniu vários países da América Latina falando sobre cultura. Nós estivemos lá falando sobre o Saci. E cada vez mais, né, a gente sempre faz essa divulgação. E as pessoas até perguntam para a gente, né, mas por que tinha Saci, por que agora diminuiu? Né? Alguns explicam que é por causa da luz elétrica, né? Veio a luz elétrica e espantou o Saci. Né? A gente também acha que a luz elétrica pode ter espantado o Saci, mas o que a gente mais acredita nisso tudo é que a luz elétrica acabou empurrando para longe das casas, para longe do sítio e tudo mais, a escuridão. Né? Então, a escuridão acabou indo mais longe, então as sombras e tudo mais, que despertava a curiosidade, que aumenta o medo, aumenta as lendas, aumenta as histórias. Então, isso aí foi o que acabou meio que espantando isso aqui ou diminuindo. Mas hoje nós temos outros criadores, né, que estão desenvolvendo, tem livros sendo escritos, bastante pesquisa sobre a origem do personagem Saci, como ele veio dos índios Tupi-Guarani, do sul, como sobe, como é um personagem muito cativante, né? Ele é um personagem que tem uma função grande na nossa história, na preservação. Então, isso tudo foi se juntando. Então, hoje ele é uma Associação Nacional dos Criadores de Saci, acaba criando sacis de várias formas. Tá? Por isso que eu falava que vocês aí hoje são os criadores de saci.
Falei demais? O Saci hoje também dá para fazer um link com o Saci e o meio ambiente, por causa das florestas. Sim. O Saci, dentro da nossa história, né, ele é um grande defensor da floresta. Então, existia, por exemplo, a ideia de se pedir licença para entrar na mata. Então, você respeitava a mata como uma pessoa, né? Como um indivíduo, né? Inclusive, isso são discussões que você vê hoje em leis, né? A floresta, o meio ambiente, ser tratado como um indivíduo e não como uma coisa sem materialidade, né? E o Saci sempre foi a pessoa que, ao ter o caçador ou o lenhador que fosse destruir a floresta, ele fazia essa pessoa se perder na mata. Tá? Além das daninhezas que ele faz, né, com as pessoas que ele interage, mas ele também protegia, de alguma forma, ele faz uma proteção da floresta, né, do meio ambiente. E uma das coisas que a gente mais fala, assim, que às vezes as pessoas nos pedem para levar, né? Me arruma um casal que a gente vai levar para tal lugar. Né? Então a gente sempre fala que a melhor forma seria você fazer uma pesquisa no seu local, ver os ambientes onde são possíveis, né, de se fazer essa criação e dar uma pesquisada, porque provavelmente você vai ver que isso aumenta a presença do Saci. Como vocês andaram em todos os cantos aí divulgando o Saci, quais os nomes que eles têm nesses lugares? Aqui no Brasil, folclore, Saci. E nos outros países? Sim. Bom, mesmo no Brasil, a gente vai ver uma diferença. Tem um livro muito interessante que chama-se... Vou mostrando aqui, vocês vão falando se é para fazer isso ou não. Sim. Chama-se Geografia dos Mitos Brasileiros, do Luiz Câmara Cascudo. Então, ele fala bastante sobre todos os mitos e conta como é que eles deslocaram. Bom, o Saci, para você ter uma ideia, no começo, ele era reportado como uma ave. Então, no norte do nosso país, ele era mais conhecido antes como uma ave. E já existia algumas informações do Tupi-Guarani bem ao sul. Então, você pegaria não só o sul do Brasil, mas a Argentina, Paraguai e Uruguai, como Iaci-Tererê, ou Iaci-Terê, ou Iaci-Rerê. Em alguma forma, existia esse nome de um personagem, ou de uma lenda, ou de uma entidade tupi-guarani. Quando você vem para o tupi-guarani se junta com a colonização europeia, né, portuguesa, você começa a somar elementos. Então, o Saci-Tererê, ele vem reunindo elementos onde você vai pegar, por exemplo, o gorro. Né? Então, você já encontrava gorro em personagens europeus nos anos 1200. Tá? Você já tinha histórias, por exemplo, o flautista, né? Que começa, é uma história que vem se repetindo e depois foi publicada por Grimm, mas ele entra numa cidade tocando uma flauta, a cidade o contrata para espantar os ratos, né? E ele usa um gorro verde. A cidade não paga ele põe um gorro vermelho e vai e sequestra as crianças até pagarem. E daí ele devolve para as crianças. Né? Então, esse gorro, a ideia de você pegar algo já existia em personagens europeus. Então, tudo isso vai se somando. Você imagina os portugueses indo com os bandeirantes e tudo mais, junto com os índios, né? Então, você pega toda a nossa região aí, os nomes, né? Porangaba, Botucatu, Avaré, tudo isso, Tatinga, tudo isso são nomes que os índios vieram dando junto com eles e vinha misturando a cultura, né? Então, o medo da mata, o medo e o respeito, né? As lendas se crescem muito com os medos, né? Então, a gente foi educado, né? Olha, não vai lá fora porque o homem do saco vai pegar você, não deixa o sapato virado. Até hoje, eu acho que garanto que vários de nós, vários dos que estão nos ouvindo, vai lá e desvira o sapato, porque senão a mãe morre. Mesmo pessoas que a mãe já morreu, ele vai lá e desvira, né? Porque ele fala, não vou usar nisso. Então, tem várias histórias, várias lendas que se misturam
como personagem e você vai tendo esse cadinho de informação. Então, no Brasil ainda você tem Saci Pererê, Saci Açu, Saci Mirim, e hoje eu aprendi do Saci Peba, que vocês falaram que está na região de Avaré, Saci Peba, e depois a gente vai ter que falar sobre isso.